Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Semana de Copas, né? Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Alguns jogos, é verdade, foram mais interessantes do que outros, mas já deu pra gente dar um panorama legal dessa primeira metade, né? Digamos assim, o primeiro turno dos grupos, né? Da Libertadores e da Copa Sul-Americana. E aqui a gente vai fazer uma análise bem legal dos jogos e também das projeções dessas equipes nos próximos confrontos que vão ter ao longo dessas Copas, né, para classificar para as oitavas de final. Vamos começar então com os jogos de terça-feira, né, que eu acho que tem jogos bem interessantes para a gente conversar na terça-feira. Eu acho que é onde eu vou me alongar mais conversando com vocês, trazendo aqui minha opinião. Lembre-se sempre de deixar sua opinião aqui no vídeo também, porque a minha opinião só vai se completar com a sua, porque isso aqui é uma troca de ideias, é uma conversa bem bacana. Então, a respeito da sua equipe, do time que você assistiu essa semana, deixa aqui no comentário aqui embaixo, que aí a gente pode ter uma conversa bem legal. Na terça-feira, o Tolima empatou 0x0 com o São Paulo. O Vasco não jogou esse meio de semana, mas o Tolima ficou em 0x0 com o São Paulo. Foi um jogo bem fraco, né? E aqui na Rede com o Todaro, seja muito bem-vindo, eu sou Gabriel Todaro, tá? Esse nome eu apresentei para vocês. A gente não fala de empates em 0x0. Óbvio que tem alguma outra exceção, né, que tem algum jogo mais interessante de 0x0, mas, cara, esse aqui em específico e o próximo 0x0 que vai ter também foram bem fracos, assim, esperava muito mais, mas eu já quero deixar um comentário aqui pro torcedor são paulino. Não esperem nada do São Paulo na temporada, tá? A obrigação do São Paulo a priori, né, é não cair, porque o time não tá jogando bem, mas eu acho difícil isso acontecer, mas talvez conquistar uma vaga para uma Copa na próxima edição, né, no ano que vem, e aí sim se preparar, ter um planejamento bem bacana, o contrário do que foi esse ano. Mas se for no 0x0, jogo fraco, jogo ruim, não vamos falar muito não. Vamos passar para o próximo jogo, que aí foi de Libertadores, e o Fluminense venceu por 5x1 a equipe do River Plate. É chovendo molhado que eu vou falar aqui, que o dinizismo realmente está dando muito certo nesse começo de temporada, o time está encaixado, está jogando bem, né? O Cano está vivendo uma excelente fase desde o ano passado, né? Já são 2 anos de consolidação no futebol brasileiro, acho que isso é o mais importante. Mas, cara, é impressionante ver como que o futebol às vezes é cruel com algumas equipes, né? O River Plate tem uma regularidade absurda na América do Sul, né? É um time muito bem estruturado, mas nas últimas edições da Copa Libertadores o time vem passando alguns perrengues danados, né? Foi eliminado na última pelo Atlético Mineiro, perdendo inclusive acho que os 2 jogos, né? Na sequência o Boca Juniors também foi eliminado pelo Atlético. E cara, o River é isso. Infelizmente o River se tornou isso, né? Pro futebol. É uma equipe secundária atualmente no futebol, porque os times brasileiros estão bem, né? Os times brasileiros estão bem estruturados, alguns, né? Estão bem estruturados, são bem treinados, no caso do Fluminense, e tem excelentes jogadores, como o Cano, o Ganso jogou muito bem essa partida também, o Arias, né, que fez os outros 2 gols da partida, foram 3 do Cano, né, hat-trick do Cano e mais 2 gols do Arias, e o Beltrán acabou descontando. No momento que o Beltrán fez o gol, era o gol de empate, tá? O Fluminense fez 4 gols no segundo tempo, né? Eu acho que o River cansa, cara. É um time que... Eu acho que essa é a principal diferença, talvez, do futebol brasileiro para o restante da América do Sul, é o físico, né? No futebol brasileiro, o físico dos atletas está muito mais bem preparado do que das outras equipes, né? Você vê equipes brasileiras sobrando na segunda etapa, algumas, e enquanto as outras equipes do futebol sul-americano vêm sofrendo bastante para manter uma regularidade ao longo da partida. Foi o que aconteceu com o River Plate e Fluminense, fora que foi engolido pela tática e pelo dinizismo que sobrou nesse jogo. Foi um jogo lindo, cara, se assistir, eu acho. Foi talvez o melhor jogo do Fluminense no ano, né, superando a partida contra o Flamengo. Acho que o Flamengo fica mais histórico porque foi uma final, né, e decidiu um título, mas esse jogo contra o River Plate foi a primeira vez na história da Libertadores que o River Plate tomou 5 gols numa partida. Cara, é assustador essa partida que que os comandados do Diniz fizeram contra o River no Maracanã. Na Neoquímica Arena, o Corinthians perdeu em casa, né, novamente, né, já tinha perdido para o Argentino Júnior, perde novamente para o Independente Del Valle por 2x1. Lautaro Dias fez os 2 gols do Independente Del Valle, fez o primeiro, o Corinthians empatou com o Roger Guedes e fez o segundo depois, desempatando o confronto. O Independente foi a melhor equipe desse confronto, disparadamente, tá? É impressionante como o Corinthians não está conseguindo jogar bola sem o Renato Augusto. Tem uma dependência, sim, absurda.
A equipe não está jogando bem, né? É muito fraco o futebol que o Corinthians apresenta. Outros jogadores estão muito abaixo, o caso do Yuri Alberto, caso dos meias do Corinthians, eu tô sentindo uma certa oscilação desses meias, Juliano, o Paulinho Codruento, o próprio Maicon que falhou no segundo gol. Mas eu achei que a falha foi muito mais do Murilo ali, que podia ter cortado, né? Podia ter dado um bote mais certeiro na bola, do que do próprio Maicon. Óbvio que o lance parte do Maicon, mas eu acho que o Murilo podia ter feito alguma coisa melhor naquele lance. Mas enfim, mas foi vergonhoso, cara. É um jogo vergonhoso do Corinthians. Dá vergonha de assistir o Corinthians jogando na Libertadores, porque é um time que não sabe o que faz. É um time que não sabe... A bola chega no meio de campo, nos meias, que seriam os homens que criariam as jogadas, e não consegue sair nada dali. Né? Você viu o Juliano, às vezes, tocando a bola de lado, esperando o Fagner cruzar uma bola, esperando uma jogada individual do Adson, do Roger Guedes, e é isso o Corinthians. Se você marcar bem os 2 pontos do Corinthians, acabou, não tem mais, sem Renato Augusto. Quando tem Renato Augusto, é uma outra dinâmica que o time tem. Mas enfim, mais uma derrota. Aí eu não falei análise, né? O Fluminense está muito bem encaminhado na Libertadores para classificar. O São Paulo está muito bem encaminhado na Sul-Americana para classificar. É a equipe que sobra, eu acho que jogos fora de casa é normal. Né? O empate fora de casa é normal. Nessas fases, né, que você tem 6 jogos, é normal você empatar fora de casa. O importante é não perder, tá? E ganhar os jogos em casa, obviamente. E o São Paulo tá fazendo isso muito bem na Sul-Americana. E o Corinthians, cara, ao contrário dessas duas equipes que eu falei que estão mais tranquilas, o Corinthians se complicou. E muito. Por quê? A gente sabe que desde o ano passado o Corinthians não consegue jogar bem fora de casa. Né? Longe da Neoquímica Arena, o Corinthians não consegue desempenhar um bom futebol. É verdade que nessa Libertadores o Corinthians venceu a única partida, né, que o Corinthians venceu nessa Libertadores foi fora de casa, mas foi contra o adversário mais fraco do grupo, né, que é o Liverpool, né, do Uruguai. Inclusive eu tô com a camisa do Liverpool da Inglaterra, né, o Liverpool oficial. Mas assim, o Corinthians, ele... Como eu posso falar pra vocês? Ele não vai... Eu acho que o Corinthians não vai conseguir vencer os jogos, principalmente porque são contra os principais adversários do grupo e as principais equipes do grupo também. Jogar lá, na casa do Independente Del Valle, não é fácil. Tem uma altitude, o time joga muito bem sobre a sua torcida. O Argentinos Júnior é um time argentino, é um time cascudo, é um time muito bem treinado e joga muito bem. Tá? O Argentinos Júnior, para mim, seria o líder desse grupo. Né? Seria o cabeça de chave desse grupo. E aí, na sequência, provavelmente o Independente Del Valle vai conseguir a classificação. Fica aqui, ó, acho que vai ser um comentário um pouco perigoso que eu vou fazer com vocês. Vai ser com o Corinthians o sonho de conquistar uma terceira vaga com pontos suficientes para você ir para a Sul-Americana. É triste, é horrível para o planejamento da equipe, mas você ainda mantém o sonho de conquistar um título internacional e um título nessa temporada. Né? Veja que o Corinthians já faz quase mais de 2 anos aí que o Corinthians não conquista nenhum título. Né? E isso para a torcida está sendo sufocante. Né? Eu acho que você ter essas artimanhas e ter esse planejamento de pensar, tipo, pô, não deu na Libertadores, vamos focar na Sul-Americana, seria um ótimo plano pro Corinthians. Fechando a rodada... Não, fechando não. Tivemos outro 0x0 na terça-feira, só vou passar bem básico mesmo. Red Bull Bragantino 0, Estudiantes também 0. É um grupo que está em aberto, né? Eu acho que por conta muito desse empate entre Estudiantes e Bragantino, que são as duas equipes que estão no topo desse grupo, cara, tá aberto. Eu acho que o Bragantino só se complicou porque vai ter que vencer na Argentina os Estudiantes, e não é fácil. Mas talvez, quem sabe, o Estudiantes tropeça pelo caminho contra as outras duas equipes e o Bragantino consiga classificar. Mas 0x0, fraquíssimo, muito ruim. O News Old Boys venceu o Santos por 1x0 na Argentina e, cara, que jogo pavoroso do Santos, cara. Mas não foi assim um jogo ruim, que o Santos não criou jogadas, que o Santos não foi incisivo. Foi um jogo que nada deu certo pro Santos. O Santos tentou bola na área, não deu certo. Tentou passe rasteiro pro atacante, o Ângelo, né, no caso, ficar cara a cara com o goleiro, cara a cara com o gol sozinho livre, e ele perdeu. Então, assim, nada estava dando certo pro Santos, e o Santos estava, assim, questão de ataque, né, nada estava dando certo pro Santos. No sistema defensivo, o João Paulo estava fazendo milagre, estava defendendo muito bem, mas não ia aguentar o jogo inteiro, né, e bem no finzinho do jogo, faltando aí quase 10 minutos para acabar, menos de 10 minutos para acabar a partida,
o Santos acabou levando o gol do Ivan Gomes. Não acho que o Santos vai se complicar no grupo, né? As outras duas equipes são muito fracas, o Santos consegue vencer tranquilamente, mas vai precisar vencer o seu único jogo fora de casa, né? Fazer um retorno aí perfeito para tentar classificar para a próxima fase. Acho possível, mas o Santos precisa encontrar um futebol essa temporada, né? Porque tá osso assistir o jogo do Santos. Santos, São Paulo, Corinthians, tá complicado, viu, assistir essas partidas desses times. Na quarta-feira, aí sim, com jogos com muitos empates, né? Com muitos empates e duas vitórias dos brasileiros, né? Com Palmeiras e Atlético Mineiro vencendo. Mas o Inter empatou dentro de casa contra o Nacional, no Uruguai. E, cara, eu acho que o Inter, assim como o Corinthians, se complicou um pouco nesse grupo. Por quê, Todaro? Vou explicar pra você, meu jovem. Aguenta um pouquinho aí. O Inter saiu na frente 2 vezes, com o Mercado, aí o Zabala empatou o confronto, né, pro Nacional. Depois saiu novamente na frente com o Carlos De Pena, já no fim do jogo, né, aos 82, faltando 8 minutos para acabar a partida, o Inter fez o 2-1. Você falou, pô, Inter jogando no Beira-Rio, pô, abarrotado de Colorado. Já deu vitória, né? Não. O Inter tomou o gol de empate do Nogueira aos 91 minutos do segundo tempo, famosos 46 minutos do segundo tempo. O árbitro, se eu não me engano, tinha dado 3 minutos de acréscimo apenas. E aí foi só o Nacional gerenciar e voltar para o Uruguai com esse pontinho conquistado. Cara, é muito pouco essa temporada, né? Esse começo de ano que o Inter está fazendo. Né? Muito irregular, principalmente na Libertadores, né? A Libertadores empatou o primeiro confronto na Colômbia contra o Independiente Medellín, depois venceu o Metropolitano em casa, no time venezuelano, e depois empatou novamente em casa com o Nacional. Perder pontos num grupo com tantas equipes tradicionais como o Independiente Medellín e o Nacional é complicado, porque, assim, vamos lá. O Inter agora, ele vai, se eu não me engano, ele vai visitar o Metropolitano. É um confronto um pouco dificinho, é um confronto chato, né? Você jogar contra o time venezuelano e tal. Depois tem um confronto, se eu não me engano, contra o Nacional fora de casa e encerra contra o Medellín em casa. Então, a última partida em casa do Inter, quer dizer, a última partida do Inter no grupo é em casa e ali a obrigação de conquistar os 3 pontos. Fica agora a cargo do Inter vencer ou conquistar pelo menos 4 pontos nesses duelos fora de casa, né, contra o Independiente Medellín e o Nacional. Ou seja, uma vitória contra o Medellín e um empate contra o Nacional estaria de ótimo tamanho para o Inter, e aí o Inter poderia até sonhar em classificar em primeiro lugar nesse grupo. Mas o que o Nacional jogou no Beira-Rio, meu amigo, é brincadeira. O Nacional jogou muito bem, controlou as ações do meio de campo, a defesa, tudo bem que deu 2 pichotadas ali, 2 pichotadas não, o Inter fez uma excelente jogada no gol do Carlos De Pena, é verdade, foi um belo gol mesmo, e o gol do Mercado ali foi mesmo uma qualidade, foi um vacilo, eu acho, da zaga do Nacional. Mas, cara, o Nacional jogou muito bem, foi dominante o jogo inteiro no Beira-Rio. O Nacional só não fez mais, eu acho que por uma ótima partida do Kehler, né, que fez boas defesas, e o sistema defensivo do Inter nesse jogo funcionou também. Só o ataque que não funciona mais no Inter é impressionante, né? Que nesse jogo, inclusive, um zagueiro e um meia fizeram os gols do Colorado. Mas, cara, é um grupo que eu quero falar que está em aberto, mas eu acho que complicou e muito a vida do Internacional para conquistar esses 4 pontos fora de casa, que é uma equipe, assim como o Corinthians, não joga bem fora de seus domínios. E quem surpreendeu na quarta-feira foi o América, cara. Empatou em 1-1 com o Milionários. Não esperava que o Milionários fosse empatar com o América, eu acho que o Milionários iria vencer, inclusive é o cabeça de chave desse grupo. Leonardo Castro fez o gol do Milionários logo no comecinho, né, aos 16 minutos do primeiro tempo, já fez 1-0, mas o América empatou no finzinho do primeiro tempo. E aí o segundo tempo foi bem arrastado, o jeito que o América mais queria que acontecesse esse segundo tempo. Felipe Azevedo fez o gol do Coelho. E, cara, é interessante acompanhar o América, né? O América conquistou 4 pontos nessa primeira turno, né? Perdeu pro Defensa e Justiça e venceu do Milionários e venceu em casa o Peñarol. Grupo chato, velho. Grupo muito difícil pro América. E a equipe conseguiu conquistar 4 pontos. Vamos ver como que vai ser o retorno. O América tem em casa Deixa eu lembrar. O América tem em casa o Milionários e tem em casa Defensa e Justiça. E vai visitar a equipe do Peñarol. Jogo complicadíssimo pro torcedor e pro jogador do América. Então, assim, eu acho que o América consegue fazer 6 pontos. E aí vai ficar a cargo de tentar um empatezinho fora de casa contra o Peñarol, que não jogou bem, cara. Em Minas Gerais não jogou bem, o América pode muito bem vencer esse jogo do Peñarol aí.
Fechando, né, encerrando a noite da quarta-feira, tivemos o duelo entre Barcelona de Guayaquil e Palmeiras. O Palmeiras venceu por 2-0, gols de Rafael Veiga e Gustavo Gomes. Não foi um jogo nota 10, nota 8, nota 9 do Palmeiras. Foi um jogo que passa de ano, não nota 6, assim, nota 7. Foi suficiente para vencer e vencer bem a equipe do Barcelona. Não foi uma goleada, a equipe ainda não é líder do seu grupo, né, por conta de uma goleada do Bolívar. O Palmeiras acabou ficando na segunda colocação, tá com a mesma pontuação do Bolívar, mas saldo de gols acaba pesando um pouquinho nesse desempate. Mas, cara, foi um bom jogo do Palmeiras. É interessante você ver como que o time vai como posso dizer, adentrando, né, passando a ter o cheiro de Libertadores, né? Um time cascudo, um time copeiro, assim, que consegue fazer excelentes jogos fora de casa e longe do seu país, né? O Equador, pô, é lá na linha do Equador, lá longe pra caceta, e o Palmeiras conseguiu vencer muito bem por 2-0, né? Uma excelente partida do Rafael Veiga. No segundo tempo eu senti um pouquinho o Palmeiras mal, né? Foi onde o Barcelona mais sobrou na partida, né? Teve mais oportunidades, mas não deixa de ser uma excelente partida da equipe de Abel Ferreira. Eu falei que fechou a quarta-feira, mas na quarta-feira tivemos a vitória do Galo, né? Eu falei no começo, depois acabei esquecendo. Mas o Galo venceu por 2-0 a equipe do Aliança Lima. É a equipe mais fraca desse grupo, né? Tem o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense ainda e tem o Libertad. O Atlético Paranaense, né? Vou falar, mas venceu o Libertad fora de casa e deu uma embolada no grupo, né? O Libertad, se não me engano, tá com 4 pontos ou tá com 6. Não, tá com 4 pontos, né? Perdeu 2 jogos. Não, 3 pontos apenas. O Atlético também tá com 3. Enfim, deve estar alguma coisa aí com 4 pontos nesse grupo. Tá tudo embolado na parte de baixo, só o Atlético despontou com 7. E, cara, foi um bom jogo do Atlético. Eu acho que não foi um jogo que o Atlético dominou, né? Teve um pênalti no fim do primeiro tempo que o Hulk acabou desperdiçando. O Leirão Gomes acabou fazendo a defesa. Mas, cara, o Atlético não consegue deslanchar, velho. Eu acho que isso é o principal que a gente pode discutir. O Atlético não deslanchou na temporada, não tá naquela sequência que você fala, tá encantando os olhos, sabe, jogando bem, dominando o adversário, tá dando muito espaço e deu muito espaço para a Aliança Lima criar jogadas, só que o Aliança Lima é muito fraco, cara, tecnicamente é um time muito abaixo do que o Atlético vai enfrentar jogando contra o próprio Atlético Paranaense em casa, talvez no Independência, né, porque virou a nova casa do Atlético, e o que eu tinha falado, gente, esqueci, o Libertad, aí já é fora de casa, um pouco mais complicado jogar lá, então assim, agora que eu me atentei, o Atlético vai fazer 2 jogos fora de casa, contra o Aliança Lima e contra o Libertad. Acho que contra o Aliança Lima o time consegue fazer 3 pontos, mas contra o Libertad vai ser o confronto mais complicado, porque eu acho que o Aliança vai dar 3 pontos aí para os outros 3 times ao longo do retorno. Vamos ver, cara. Eu acho que o Atlético tem chance de classificar ainda, não acho difícil, mas talvez como ter um confronto com o Atlético Paranaense e aí o Libertad acabe conquistando alguns pontos também ao longo dessas rodadas, talvez fique um pouco complicado para o Atlético Mineiro classificar, né, dependendo da última rodada. Mas, enfim, acho que o Atlético tem time, tem cacife de Libertadores para tentar classificar para as oitavas de final, o que eu acho que seria mais do que o Corinthians, né, falando de questão de planejamento para o ano, eu acho que o Atlético não conseguindo classificar para as oitavas de final da Libertadores é um vexame maior do que o Corinthians não conseguindo avançar. São 2 vexames, é vergonha um time brasileiro hoje não conseguir classificar para o mata-mata de Libertadores, porque são equipes com um investimento muito superior às outras. Mas, cara, futebol é futebol, e essas 2 equipes não estão apresentando um futebol legal e podem pagar o preço nos grupos da Libertadores. Na quinta-feira, aí sim, encerrando, né, essa semana de futebol, o Goiás venceu fora de casa o Gimnasia La Plata, né, o time argentino, o primeiro time sul-americano que existiu, né, é o time mais velho da América do Sul. E o Esmeraldino jogou bem, cara. O Goiás jogou bem, teve 2 gols de pênalti, é verdade, mas o primeiro tempo inteiro a equipe conseguiu sobreviver contra o Gimnasia, que não é uma boa equipe, é uma equipe bem fraca, bem modesta. E o Goiás conseguiu, impor seu ritmo, se defendeu muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo começou a dar umas estocadas com Vinícius e Matheus Peixoto, e foi onde foram saindo os gols. Né? Teve um pênalti que demorou muito para ser marcado, na minha visão, foi muito pênalti. Teve um lance de impedimento, é verdade, mas no segundo pênalti é indiscutível. O Goiás venceu muito bem, fora de casa, e depois de 2 empates tem essa vitória, e tomara que engate aí no retorno do grupo para conseguir classificar para as oitavas da Sul-Americana.
Na Libertadores, como eu falei, o Atlético Paranaense venceu fora de casa a equipe do Libertad de virada, né? O Atlético saiu perdendo pro Libertad com o gol do Oscar Cardoso. E, cara, que belo gol, tá? O Atlético tomou um gol muito bonito do Oscar Cardoso aí. Mas aí, né, enfim, time brasileiro, como eu falei, time brasileiro tem um físico muito melhor, tem peças melhores no banco de reservas. Então, quando um time sul-americano, por exemplo, vai fazer substituição no segundo tempo, sai um jogador nota 8, vamos lá, 8, né, que talvez seja o melhor jogador desse time. Sai um jogador nota 8 e um jogador nota 6, 5, né, um jogador bem mediano para baixo. E o Atlético Paranaense não, sai um 8, entre um 7, entre um próprio um 8 também. E aí o Atlético começou a sobrar na partida, fazer o 1-1 com o Rômulo, fazer o 2-1 com o Alex Santana, que está sendo o principal nome do Atlético nesse meio, nesse bolo aí de Libertadores, né? Fez os gols contra o... Contra quem que ele fez gol, gente? Esqueci agora. Mas tá fazendo muitos gols aí com a camisa do Atlético Paranaense. Tá se tornando um nome muito importante com esse manto. E vamos ver, cara. Eu acho que o Atlético carimba o passaporte para ser o favorito a ser líder desse grupo, porque vai receber a equipe do Libertad em casa e na Arena Embaixada eu acho difícil que o Atlético perca pro Libertad. E também vai receber como chama o time que eu tinha falado? O Alianza Lima em casa, verdade. Então, assim, eu acho que 6 pontos estão garantidos pro Atlético, os 2 jogos em casa. E aí, cara, é conquistar um empatezinho contra o seu compadre mineiro e garantir a classificação para a próxima fase. 0x0 Botafogo LDU, fechou? Vamos passar. Finge que não existe o jogo, mas Botafogo se complica no grupo. Só isso que eu queria falar. Não vou me aprofundar tanto. E fechando, né, a Sul-Americana. Eu não falei do Flamengo, pô. Que isso? Eu não falei do Flamengo. Falei do Flamengo? Não falei do Flamengo. O Flamengo empatou, voltando tudo, porque o Flamengo jogou 7 horas, foi o primeiro jogo da quinta-feira. O Flamengo empatou fora de casa contra o Racing 1-1. Você analisando esse resultado, não é ruim, tá? Você empatar na Argentina contra uma equipe muito bem estruturada e com excelentes jogadores como é o Racing, né? Mas, que partida pavorosa do Flamengo. O Flamengo teve 2 oportunidades no primeiro tempo, ambas com o Gabriel Barbosa. A primeira, pô, inadmissível um atacante do cacife do Gabriel perdendo aquele gol, que perdeu no primeiro tempo. E a segunda foi de pênalti. Só isso que o Flamengo criou na primeira etapa. Só isso, com um jogador a mais. O Flamengo foi com um jogador a mais durante boa parte da primeira etapa, mas acabou criando exatamente como eu falei, apenas isso. No segundo tempo, o Flamengo não criou nada e só ficou se defendendo do Racing. E aí, cara, o Racing foi indo pra cima. O Wesley, lateral direito, um jovem, que pra mim não tá preparado para assumir essa responsabilidade de ser o lateral direito do Flamengo nessa temporada, acho que poderia ter entrado aos poucos, mas não de vez como titular. Tem qualidade, dá pra você ver que ele tem qualidade, mas, cara, é novo, é muito novo ainda. Sentiu um pouco a pressão de assumir a lateral direita do Flamengo. E no segundo tempo só deu Racing. O Racing dominou, impôs seu ritmo de jogo, foi pra cima e fez o gol de empate na falta que o Wesley foi expulso. Né? O Wesley tomou o segundo cartão amarelo, foi expulso. E o Oroz fez o gol de empate num belíssimo gol, tá? Foi um golaço mesmo de falta. E, cara, é desastrosa esses primeiros 5 meses do Flamengo. São desastrosos esses primeiros 5 meses do Flamengo. São meses, assim, tenebrosos para a torcida rubro-negra, que eu acho e espero que vocês estejam com os olhos abertos aí, não achando que essa equipe é tudo isso que vocês estão pensando. Porque o Flamengo precisa urgentemente de vocês abrirem os olhos, sabe? O Flamengo não tem mais como ter essa soberba de achar que vai vencer todos os jogos, de achar que vai ser a melhor equipe sempre. Cara, olha esse empate contra o Racing, olha a derrota contra o Alcas, sabe? O time vai fazer 2 jogos em casa agora no retorno. O primeiro jogo já é na próxima... O primeiro jogo fora, o único jogo fora já é na próxima rodada contra o Nublense, no Chile. Mas, sabe, tipo... O time não engrena, não consegue jogar. A pré-temporada foi feita com as coxas mesmo, foi muito mal feita. Você vê jogadores do Flamengo com um ritmo muito abaixo dos outros. E falo do Gabriel mesmo. Então, assim, tomara que a torcida do Flamengo seja com os olhos abertos e que abra os olhos do time para mostrar para eles que não é tudo isso. Que o Flamengo hoje não é tudo isso, tá? E talvez não seja tudo isso nem para classificar em primeiro do seu grupo. Acho que o Flamengo vai classificar, mas precisa tirar pontos do Racing. E o Racing é uma excelente equipe. Me surpreendeu que se tornou uma equipe muito bem treinada, cascuda mesmo, aquele time argentino difícil de você vencer. Fechando, não tem muito o que eu falar.
mas fechando, né, a Copa Sul-Americana e essa semana de jogos de Copa, o Fortaleza venceu por 6-1 a equipe do Estudiantes de Mérida. O primeiro tempo, né, o Fortaleza jogou bem, dominou e tal, mas acabou tomando um gol 2-1 do Mérida, né? Fez o primeiro gol com o Iago Pikachu, o segundo com o José Ellison, e aí tomou o gol do Medrano, né? E aí eu falei, putz, mas será que o Fortaleza vai me mandar essa? Mas não, o Fortaleza jogou muito bem, dominou seu adversário, fez um excelente segundo tempo, goleando, né, fazendo esse 6-1, e, mano, tá muito tranquilo para classificar, né? O Fortaleza tá jogando bem esse ano, e tem tudo para classificar para a próxima fase. Depois Thiago Galhardo, Caleb, Moisés e Silvio Romero fizeram os gols do Leão do PC. Fechou, meus queridos? Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo muito longo. Desculpa, não sei se vocês gostam de vídeos longos assim, mas eu precisava falar muito sobre os grupos, sobre a projeção na próxima fase, e espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se você não gostou, deixa o dislike, mas fala porque você não gostou. Não deixa só o dislike gratuito assim, porque eu não sei o que você não gostou, entendeu? Deixa aqui o seu comentário, um abração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!